Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Xerife da Babilônia, volume 2. Esse aqui é Pou. Pois é, jovens, mais uma obra do Tom King, o cara do momento, né, que todos estão pagando um pau do tamanho do meu. Bom, é aquilo, né? Eu li o Visão e li isso daqui. Não li o Batman dele. As outras obras que ele está lançando por aí, eu também não sei se eu vou pegar. Realmente, ele é um escritor acima da média. Isso eu posso dizer sem sombra de dúvidas. Ele é um cara que realmente está acima da média. Mas eu não vi esse brilhantismo nele todo. Assim como eu também não vi o brilhantismo que acontece em outras pessoas, que todo mundo acha que é brilhante. Então eu não sou o melhor parâmetro, talvez, para usar como referência com relação à qualidade do Tom King. Mas eu digo pra vocês, o Xerife da Babilônia é muito bom mesmo. Tem tudo que um bom filme de espião da CIA ou qualquer coisa do tipo que a gente já está acostumado a ler tem que ter. Então a gente tem tudo isso daqui nesse quadrinho. Você tem aquele velho jogo de enganação, você nunca sabe quem está falando a verdade, você nunca sabe quem está mentindo, você nunca sabe quem realmente está controlando quem, você não sabe quem realmente são as pessoas, e tudo isso está muito bem inserido. Eu acho que esse expertise dele como agente da CIA, né, como ex-agente da CIA, fez com que ele conseguisse escrever uma história que realmente capta bem aquilo que a gente está acostumado a ver. Esse expertise dele fez a diferença para quê? Fez a diferença para que a história ficasse com um peso, assim, foda, um pesão. Porque você tem a história das pessoas que estão se relacionando, pessoas que aparentemente não tinham nada a ver, com backgrounds totalmente diferentes, mas que você vê que conseguem se juntar a fim de um propósito. A gente tem o americano, que eu já não lembro mais o nome de ninguém nessa porra, você tem o cara que era o policial de Bagdá, e uma mulher que eu também não lembro mais o que ela era, ou o que ela é na verdade, mas eles três acabam se juntando a fim de conseguir capturar um brother que seria como se fosse o Osama Bin Laden da Babilônia, né, do Xerife da Babilônia, como se fosse o cara que vai representar todo o mal. Então eles têm que se juntar para pegar esse brother. Por trás deles existem outras pessoas que estão interessadas em que ele capturem esse cara também. E vamos ajudar vocês, o interesse é vamos formar uma coalizão aqui e tentar capturar esse brother. Só que a gente sabe que no fim das contas, os americanos não é bem isso que eles pretendem, né? Eu fiquei pensando aqui sobre o título de Xerife da Babilônia e Pou. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que de repente a ideia do Tom King, quando ele coloca esse título e o Pou e o Bang, é como se ele estivesse falando que basicamente o Oriente Médio fosse o novo Velho Oeste, né? Porque são terras tecnicamente selvagens, onde as pessoas vão e a lei que manda é essa, tá ligado? É essa lei que manda lá, as pessoas que têm o poder, que têm as armas melhores, são as pessoas que mandam. E aí o lance de ser xerife é porque o cara vai tentar organizar essa maluquice que é o Oeste Selvagem, né, que é o Velho Oeste, de uma forma que de repente não é das melhores porque ele está tratando com pessoas que têm interesses maiores do que o dele. É uma obra que assim, talvez eu não tenha nem entendido ela como um todo, acho que seria interessante para quem comprou assim como eu e já leu, depois dar uma relida com mais calma, ler os 2 volumes seguidos, porque eu demorei muito para ler. Ele não demorou para sair, pelo que eu me lembro, pelo menos não igual tipo Y, o Último Homem, que acho que o último volume saiu 6 meses atrás, e acho que o último ainda nem saiu. Ou saiu eu não vi, enfim. Então, porra, quando eu pego o Y pra ler, eu não lembro nada. Esse daqui, mas por causa da demora em sair. O Xerife da Babilônia não demorou muito em sair, não. Ele saiu relativamente rápido, eu que realmente demorei pra ler. E aí danou-se, porque minha cabeça não registrou nada do que aconteceu na outra história. Eu lembro que era um cara que ele trabalhava nos Estados Unidos, trabalhava com uma empresa de segurança ou algo do tipo, foi chamado pra lá, pra Bagdá, pra ele poder treinar a polícia ou treinar alguém. E depois que ele terminasse de treinar a galera, ele voltaria. Só que aí nesse processo, uma das pessoas que era o parceiro dele, o encarregado de ir lá do local, acabou sendo assassinado. Ele vai investigar o assassinato do brother e acaba se envolvendo nessa muvuca. Caso você não saiba o que é muvuca, por favor, procurar no dicionário de baianês. Ele acaba se envolvendo nessa muvuca e aí tem o desenrolar da história que acaba nesse final aqui, que por sinal é um final muito representativo.
Eu queria poder falar, mas não vou falar porque é sacanagem com quem tá lendo. Mas você vê o detalhe de... Porra, não dá pra falar. Você vê como as coisas dão voltas. Vou colocar assim, pronto, que eu não tô dando spoiler. Você vê como as coisas dão voltas e que a gente precisa fechar o ciclo de alguma forma. Fica essa lição, entendeu? E que mais? É isso, velho. Muito bom, é bom. É muito bom, é acima da média, sem sombra de dúvidas. Lembrando que esse daqui é um material desaconselhável para menores de 18, né? Então, esse aqui é um material que supostamente só quem é maior de 18 pode ler, pela questão da violência. E tem uma nudez também. Não é uma nudez gratuita, ela tem um propósito, ela explica, contextualiza uma situação, então tá lá. É uma cena até bonita, por sinal. É triste, mas bonita quando acontece essa cena de nudez. Então, é muito bacana de ser visto. A gente aprofunda um pouco mais nos personagens, tenta entender um pouco mais da motivação de cada um. Mas aí é que tá o lance que eu falei da Cia lá atrás. Você tá só ouvindo as palavras das pessoas. Então, às vezes você não sabe dizer se o que ela tá te falando realmente é verdade. Eu posso estar falando pra vocês aqui que não, realmente é acima da média, mas são só as minhas palavras, a minha intenção tá aqui dentro. Óbvio que eu tô viajando aqui, querendo analisar coisa pra caralho, não tem nada a ver. Mas eu gostei muito e eu recomendo Xerife da Babilônia. Material da Vertigo. Os materiais da Vertigo geralmente são sempre bons, né, velho? É difícil ter alguma coisa da Vertigo que seja ruim. Por via de regra, já é acima da média, pelo menos. Mas ser ruim é difícil. Tem também. Não, vou dizer que não tem não, mas é difícil. Pronto. Com relação à arte do Gerrards, do Mitch Gerrards, a arte é foda. Combina pra caralho com o quadrinho, com a pegada da sujeira, com aquela que eu acabei de falar de Velho Oeste. Tem essa pegada de tentar repassar como é rústica a situação das coisas, como é a pegada. Então, velho, é isso, tá perfeito. A arte dele combina demais. Ele tem uma pegada que parece com realismo, porque as pessoas não ficam com expressão de caricatura. Ao mesmo tempo parece uma fotografia, como se fosse uma caricatura, como se fosse um desenho de alguém. Caricatura não, que caricatura é exagerada. Mas, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse seria o Osama Bin Laden que eles querem capturar. Então você vê que assim, tem aquela pegada de como se fosse realista, porque você vê as expressões faciais, está bem detalhado o rosto e tal. Mas ao mesmo tempo, pela questão da forma como foi colorido e como ele finaliza os traços, principalmente na questão do rosto, ele não coloca muito pesado, ele coloca um traço só, e esse um traço é o suficiente. Então seria um realista minimalista, talvez? Ó eu aqui inventando arte. Cara que não sabe porra nenhuma de desenho falando besteira. Quem souber explicar, quem puder, eu agradeço, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Ok, um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider.